num universo. Num universo. Hoje a ciência sabe que existem universos paralelos, né? Que a gente ouviu isso há anos atrás, falar do livro de Urantia, fala de universos paralelos. O nosso universo é o mais jovem dos universos que existem. Portanto, se a gente pensar que universos são cascas de cebola, a nossa casca seria mais interna em relação às outras. A ciência metafísica não advoga isso, a física quântica, eles advogam que os universos eles, estão ladeando uns aos outros, né? Mas os universos paralelos são uma realidade. E nós, por alguma razão, caímos neste universo mais jovem. Isso é bom, porque estamos no universo jovem e somos seres na eternidade jovens. O erro faz parte da nossa existência, a gente não precisa carregar nem culpa nem remorso. Mas nós não estamos só nesse universo, né? Isso é uma coisa que todos nós que estamos aqui hoje acreditamos, senão nós não estaríamos aqui. Nós temos vizinhos, né? E alguns desses vizinhos perguntam se nós queremos ser os seus amiguinhos. Eu lembro que eu chamava os ETs de amiguinhos, porque eles eram pequenininhos. E conversando com o Petit, que na minha opinião é um maior ufólogo brasileiro, e outros que trabalham com abduzidos, as crianças relatam os extraterrestres, né, Cássia, você que trabalha também com isso, falam de amiguinhos. Eu falava dos meus amiguinhos cinzentos, cabeçudinhos, né? E é assim mesmo que a criança vê, porque eles são pequenos. Os greys, pelo fato deles terem uma energia vibratória mais lenta, similar à nossa, são eles os encarregados de entrar no primeiro contato conosco, que são eles que fazem as abduções. A gente vai para a nave e aí você tem contato com outras raças, né? Tem muito abduzido que diz que o gay é um robozinho, um clone, né? Eles eram clonados mesmo, mas a hibridização está levando de volta para eles, a diversidade biológica está salvando essa raça. Então, a confederação que serve à Fraternidade Branca Universal, a Confederação Galáctica, ou Intergaláctica, é o braço operacional da Grande Fraternidade Branca Universal. Tá? Ela foi criada no momento em que teve uma eclosão da rebelião de Lúcifer, que envolveu uma série de planetas, veio em vários níveis vibratórios, multidimensional, e a Grande Fraternidade então teve que ter um braço operacional para poder atuar, que é a Confederação. Nós, planeta Terra, estamos fora da Confederação por sermos uma raça extremamente belicosa, e não é a atual raça humana que é belicosa. A humanidade optou por ser belicosa já há várias raças. A atual raça humana é a última, vai ser a extinção do nível grande de belicosidade, e quando houver o salto quântico deste plano para o próximo plano, para o próximo nível vibracional, que nosso planeta vai deixar de ser de expiação e prova e vai se tornar de regeneração, provavelmente nós vamos ser readmitidos na Confederação. É por isso que eles estão aí, tendo contato com governos, tendo contato com grupos, com pessoas. Não são contatos aleatórios, o contato é determinado pelo DNA, o DNA não da célula física, mas da célula perispiritual, que é o que comanda a formação do corpo físico. E existe uma diretriz primeira nessa confederação, a da não interferência. Então é óbvio que a confederação não pode, muitos de nós, a gente recebe um monte de e-mails que você também recebe, né? Por que a confederação não faz alguma coisa e não para a aberração do planeta Terra? Porque a Terra não é da confederação, é de nós. Depende da humanidade atingir uma massa crítica de consciência que implique numa mudança, uma rota do eu para o nós. Só vamos ter um contato em massa quando nós sairmos do eu para o nós. Este conceito é vital. Enquanto nós formos egoístas, não entendermos a fraternidade que foi exemplificada por tantos avatares, maiormente Jesus, a gente não dá um salto quântico. Então, o contato em massa da confederação é difícil de acreditar que haja neste momento, né? Eu já comecei, falei que eu dou encrenca. E exatamente porque eles são mais conscientes da realidade multidimensional, eles têm um conhecimento da fonte criadora que nós chamamos de Deus muito mais amplo, muito mais profundo do que nós temos. Eles têm respeito, zelo e conhecimento pleno do que nós somos. Então, eles não interferem e de forma alguma eles maculam a nossa escolha de vida como grupo, como humanidade. Né? Então, todas as interferências que o outro lado, porque não pensem que todo extraterrestre é anjo, porque não é. Nosso universo é bipolar. Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Existem muitos extraterrestres que são do lado ruim, ao lado escuro da força.
né? Então, estes que são do lado claro, eles não interferem aqui, a não ser que o lado errado da força queira fazer alguma coisa que está fora do parâmetro kármico do planeta Terra. Aí eles têm permissão universal para interferir. Caso contrário, não. E é exatamente por isso que a gente acha que está sozinho no universo. Bom, o conceito de grade energética planetária, né, não é novo, mas hoje é uma coisa que você comumente lê, tem muita gente dando informação, mas ele é um conceito muito antigo. A grade energética planetária são linhas radiadas que passam pela Terra como se fossem teias de aranha em diversas camadas, mantendo a Terra em equilíbrio, né? Apesar de nós humanos, mantém a Terra em equilíbrio. Ela sustenta e organiza todos os níveis de vida da Terra, do mineral até o hominal, que para a Terra é o nível mais evoluído. E não apenas do plano físico. Ela sustenta a organização em todas as diferentes dimensões que rodeiam a Terra, né? Então, nas regiões umbralinas mais densas, onde existem os espíritos mais atrasados, mais aferidos, mais agarrados ao conceito do eu, do egoísmo, do poder, do ódio, até o nível mais elevado, que são os prepostos planetários, aqueles que são responsáveis pelas diretrizes do planeta Terra em relação ao sistema solar e em relação ao cosmos. Tudo isso é mantido por esta cadeia energética que a gente nem conhece as irradiações mais superiores, né, professor? A gente chega pela ciência até um certo nível, pela espiritualidade a gente sabe que existem, que esta rede energética se propaga até o último plano multidimensional do nosso planeta. E aqui no nosso plano físico ela é responsável pelo equilíbrio alquímico. E nós não estamos aqui aleatoriamente, né? Tudo que a gente faz é onda e essas ondas são captadas, assimiladas e existe uma resposta do meio para nós. Hermes Trismegistus conceituou pela primeira vez a malha energética. Hermes Trismegistus há milhares de anos atrás, esse gênio, né, que graças a Deus caminhou por aqui. Mas os chineses também falam delas, eles chamam de caminho do dragão, dessa rede de energia que passa pelo planeta. E os hindus também falam da rede de energia, dos caminhos de energia, que eles chamam de rios de luz, que percorrem o nosso planeta. 500 anos antes de Cristo, Pitágoras disse que as linhas energéticas passavam pela superfície do planeta. Então, o conceito de grade energética planetária, de novo, não tem nada. A gente só redescobriu, né? O Platão, esse gênio, ele acreditava que somente formas perfeitas mantinham o equilíbrio da Terra. Serei eu? Eu dou choque, viu? Tá, então, e ele desenvolveu a teoria dele através dos seus sólidos, né? Ele colocou 5 sólidos, em que era o ar, o fogo, a terra e a água. E aí ele descobriu que tinha um outro sólido perfeito, que era o dodecaedro, que ele chamou de universo. Então, com estes 5 sólidos, ele explicava para ele toda a teoria da vida, dos 5 elementos mais do universo, que era mais um sólido perfeito, o dodecaedro. Aí o que fizeram as escolas pitagóricas? Porque, veja bem, pessoal, o filósofo fica pensando o dia inteiro, né? Então um deles começou a olhar para os sólidos de Platão e resolveu juntar para ver o que é que dava. Eles foram colocando um sólido dentro do outro. Colocando estas formas aqui, uma dentro da outra. E eles descobriram que quando eles juntavam todos esses sólidos numa única forma, eles tinham um mapa de linhas formado por 120 círculos, 4.862 pontos de intersecção. E esses pontos, eles chamavam de pontos de energia, que cruzam o planeta. Eles chegaram à conclusão desse desenho. E este é o desenho da grade energética planetária. Tá? Então, os antigos já começaram a planejar as suas cidades, a planejar as suas fortificações, mapeando os pontos de energia da Terra. Como eles mapeavam? Por radiestesia. Eles sabiam exatamente onde você tinha. Quando 2 linhas se encontram, você tem uma coisa chamada nó. Desculpa, eu vou voltar aqui, vou só para frente um pouquinho, para mostrar para vocês. Depois a gente volta. Formam um nó. O encontro de linhas forma nó. Né? Esses nós são pontos de máxima concentração energética. Nos pontos vazios, você tem uma mínima concentração energética. Então, o que eles fizeram? Eles mapearam a Terra e começaram a construir as suas cidades mais importantes. Ah, eu estou indo para frente, gente, eu sou um horror com esse negocinho.
as suas cidades mais importantes, as suas igrejas, os seus castelos, os seus fortes, exatamente nesses pontos de energia, desde os antigos. Então, isso é uma coisa que a atual humanidade faz. Não tem lugares que você fala assim, nossa, aqui nada dá certo. Comércio que abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Eles estão fora desses nós energéticos positivos. E não tem lugar que qualquer coisa, fala, nossa, a pessoa tem toque de Midas, tudo que põe ali dá certo. Estão dentro, em cima de um desses pontos de energia. Tá? Bom, então vamos começar a falar da grade energética planetária propriamente dita, que é muito importante. A parte mais alta que nós conhecemos é chamada de ressonância de Schumann, que fica na ionosfera. Ela é formada, é um campo eletromagnético formado entre o Sol e a ionosfera, então fica a quilômetros e quilômetros de altura, e ela é gerada a partir de relâmpagos e raios. O Brasil é um país que tem muito relâmpago e raio. O campo de ressonância de Schumann no Brasil, ele é muito forte, mais forte do que em outros locais do mundo. Né? E ele é um tipo de cavidade de ressonância, por isso que é um campo de ressonância. A onda bate e volta, e ele é o verdadeiro marca-passo do planeta Terra. Tá? Então, eu não sabia disso, mas isso foi a chilena que falou, ele não é homogêneo em volta do planeta. Tem lugares que ele é mais largo, portanto mais forte, tem lugares que ele é mais fraco. Né? Aparentemente isso está relacionado ao desenvolvimento da região no nível mais espiritual e mental do que material. Tá? Ele pode ser considerado como uma onda que se propaga, né, a ressonância, em linha reta. E veja que interessante, ele tem uma ressonância na frequência constante de 7,83 Hz. Só que isso já foi verdade, não é mais, porque a ressonância de Schumann acelerou há um tempo atrás. Hoje ela já está numa frequência acima de 9, né, professor? Quase 13. E isso tem profunda interferência, não apenas no que a gente acha que o mundo está mais rápido, mas na própria ansiedade crescente que nós humanos estamos tendo. Tem o lado negativo, que é o da ansiedade, e o extremamente positivo, que é o acelerar do desenvolvimento neurológico, neuromotor ou neuroemocional das crianças. Tudo isso está relacionado a esse marca-passo biológico. Então, varia com o ciclo dia e noite, um lugar onde tem mais raio ela é mais forte, e isso induz a mudanças e a comportamentos em nós, seres viventes na crosta terrestre. Em 1921, o Alfred Watkins, um arqueólogo amador de Hertford, na Inglaterra, numa tarde chuvosa, com uma crise de gota danada, isso é sério, não é brincadeira, ele pegou o mapa da Inglaterra e ele começou a olhar, a mapear onde eram os pontos mais importantes históricos. Campos de batalha, abadias, monumentos monolíticos, que naquela região do mundo tem muito, né? E ele começou a ver que existia uma linha que ligava esses pontos. Aí você pode falar assim, sim, mas entre dois pontos sempre tem uma reta. Verdade, mas ele ligava 3 pontos. Você fala, bom, mas ainda pode ter uma reta. Ele ligava 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Então ele falou, bom, a partir do momento em que são mais de 3 pontos, mais de 3 monumentos ou eventos históricos importantes ocorrem numa projeção linear, provavelmente existe uma linha de força que guie, que oriente, que conecte estes pontos. Linha de força esta conhecida pelos antigos. Eu não sei se vocês sabem, mas as catedrais criadas pelas igrejas eram antes projetadas por magos para ver qual era o lugar ideal para a catedral. Assim como castelos, pirâmides, etc. Então ele deu um nome para essas linhas de força de linhas de lei. Né? O que fizeram cientistas de Oxford? Pegaram a teoria do arqueólogo amador e resolveram projetar se ver se aquilo era real. Em vez de estudar só a Grã-Bretanha, passaram a estudar a Europa. E descobriram que aquelas linhas, elas eram reais para toda a Europa. Pegaram essas linhas e viram que grandes monumentos do passado estavam exatamente sobre os pontos de intersecção das mesmas. Por exemplo, Cairo, construído há 6.000 anos de idade, foi projetada de forma a ser harmoniosa em relação a uma linha de lei importantíssima que cruzava o Egito. A mesma coisa em relação a Londres, Paris, Berlim, Moscou, Washington e Brasília. A gente não pode esquecer que o Juscelino Kubitschek teve o insight de levar a capital do Brasil para fora do litoral,
puxando para um centro do nosso país, e consultou diversos médiums pedindo a melhor localização, e chegou conta que Brasília era isso. Nós não precisamos falar sobre os políticos de Brasília, porque isso é baixar o padrão vibracional de todos nós. Agora, aquele desenho de novo, né? Então, as linhas de lei descobertas praticamente sem querer, elas percorrem o mundo inteiro em latitude e longitude. Elas cruzam o planeta, né? Elas têm uma orientação, vocês veem, elas têm múltiplas orientações. E cada intersecção dessas, principalmente essas grandes marcadas, correspondem a um ponto muito importante, ou uma capital, ou uma catedral, ou alguma coisa importante que tenha correspondido. São os nós. Além da ressonância de Schumann e das linhas de lei, nós temos um terceiro campo de forças importante que percorre o planeta, que são as linhas telúricas. Estas correm abaixo da superfície, enquanto que as de lei correm na superfície, e a ressonância de Schumann está na ionosfera, a quilômetros de altura, né? Estas linhas telúricas, elas correm abaixo do solo. Elas são as mais lentas, elas têm uma propagação muito lenta, e aparentemente a função delas é a manutenção da vida no campo eletromagnético mais basal do nosso planeta. Curso de água, calor da terra, solidez, cisão e todas essas coisas, né? E ela percorre o planeta inteiro, assim como as linhas de lei e a ressonância de Schumann. Desculpa, eu não falei, mas as perguntas são no final, tá? Eu vou correr para dar tempo. Olha que interessante essa foto feita do Canadá, do satélite. Não são estradas. Vocês veem essas linhas? Parecem aquele mapa de linhas de lei? Não são estradas. Tá? Essa aqui foi feito de satélite. Eles não entendem o que são essas linhas que cortam o território canadense. Mas nós sabemos que o Canadá é um país especial. E que está, né, numa dimensão que poderá ser útil no futuro. Apesar de ser vizinho dos Estados Unidos. As linhas de Nazca obedecem a também linhas de lei. Os desenhos, esse aqui é o beija-flor, né? Eles também estão orientados, os desenhos de Nazca, em cima de linhas de lei. Então, quem fez estas linhas não foram homens, tanto quanto a gente acredita, né? Porque é difícil você acreditar que os incas tivessem tecnologia para desenhar isso. E se desenhavam isso é para ver de que jeito? Para o Condor ver? Não é? Então a gente tem que acreditar que aquela música que a Margaret Candle, Condor passa, era para o pássaro ver, não é, né? Isso aqui realmente eram sinais para os amigos venusianos deles verem alguma coisa aqui na Terra. Eles passavam informações para o pessoal de Vênus, que a gente sabe que os incas são originários de lá. Agora que a gente falou das linhas, dos campos de força da grade energética planetária, a gente vai falar da ortotenia, que é quando entra o extraterrestre, tá? Alguém pode me controlar o tempo, por favor? Falta 1 hora? Ah, então tá tempo, tranquilo. Bom, veja bem, pessoal. Nós temos evidências arqueológicas de naves desde a mais antiga antiguidade. Nós temos afrescos na França, afrescos em Portugal, afrescos nos Pirineus, desenhados por neandertais de naves. No Japão tem um desenho fantástico de um extraterrestre segurando um disco na mão, né? Quer dizer, astronauta naquela época não tinha. Então, tem um desenho de um astronauta com capacete, com aquela roupa grande, com a luva grande, segurando um CD na mão, enquanto encostado numa parede, como se estivesse se escondendo de alguém, e mais ao fundo você vê um outro astronauta com uma pistola na mão. Esse desenho tem 5.000 anos. História em quadrinho, Neandertal não ia fazer. Ficção científica é difícil de acreditar, né? Nós temos pegadas de um inseto chamado trilobite, que já está extinto há milhares de anos, numa pegada de uma bota. Uma bota há 200.000 anos atrás, provavelmente de algum nibiruano, que não percebeu o inseto e matou quando pisou. Nós temos quadros da Idade Média, principalmente da Anunciação de Maria, com naves espaciais pintadas, isso a gente pode ver no Museu do Prado, uma nave irradiando luz sobre Maria no momento da sua anunciação, né? A França, nos idos dos anos de 1100, 1200, cunhou uma moeda comemorativa pela passagem de uma grande luz pelo céu. Uma nave que ficou lá e eles fizeram uma moeda comemorativa. Então,
ufologia não é uma coisa nova. A visão, a relação do homem com naves não é de hoje, ela vem da antiguidade para a atual humanidade. Quando nós tivemos o esquecimento de tudo depois do grande dilúvio, né, que a gente teve que começar do zero praticamente, não na pedra, não na caverna, mas tivemos que recomeçar as civilizações a partir do grande dilúvio, e ali nós perdemos o nosso conhecimento, perdemos material genético e ficamos nessa mesmice que estamos carregando aí há tantos milhares de anos, chegando neste ponto para começar a descobrir tudo o que já era sabido antigamente. Então, nós estamos voltando a entender o que nós perdemos no passado, né? Agora, não havia um estudo científico sobre a movimentação de naves. Tinha, sim, fotografia de naves. Aquele falatório, em 1945, extraterrestres entraram em contato com o presidente americano, e entraram, oferecendo tecnologia para que o homem parasse de usar o poder atômico. Isso é real. E o presidente americano disse não, assim como a Rússia disse não, como os nazistas disseram não, né, professor? Como os chineses disseram não, porque era mais importante para o homem o poder, e o outro lado da força oferecia poder, e o homem, naturalmente, optou pelo poder. Eu não sei, eu não elegi Truman meu representante, mas os extraterrestres erraram. Na verdade, eles acertaram, eles foram no governante do país que estava detendo a tecnologia do átomo. Não existia a ONU ainda, eles não puderam se manifestar na ONU, né? Mas há governos, a Índia, né, existe o relato do governo da Índia tendo contato com extraterrestres. Então, isso não é falado para as pessoas por duas razões muito claras. Primeiro, medo de pânico, e segundo, se eu falar, eu perco o poder. Porque a gente controla a humanidade, porque a humanidade pensa que fora isso não há nada, não tem jeito, não tem saída, então a gente vai que nem gado de corte, que é como os draconianos dizem que os humanos são, gado de corte, né? Nós estamos aqui para servi-los, pura e simplesmente. E nós não tínhamos nenhum cientista, tinha um monte de ufólogo, mas ninguém falava, por que a nave aparece aqui e não lá? Por que fulano vê e Beltrano não? Né? E nessa época, um francês, que era um filósofo e um psicólogo, chamado Aimé Michel, numa tarde chuvosa em Paris, que sempre tem que ter chuva, porque a gente pensa bem quando não tem nada para fazer, está na chuva, né? Ele começou a pensar, o que gera? Por que uma nave percorre um determinado local e outro não? E naquela época, no ano de 54, estava ocorrendo uma grande onda de aparições de UFOs na França, no território francês. O Aimé acreditava em extraterrestres, gostava de ufologia, e ele começou então a conversar. Ele saiu a campo e foi conversar com as pessoas que diziam que apareciam. Passou em várias cidadezinhas, conversou com as pessoas, tinha o cuidado, ele como psicólogo, de separar a emoção do fato real. Então ele conversava com 8, 9 pessoas, e ele peneirava e ficava com a média do que todo mundo falou, porque alguns se matavam, se jogavam de cabeça pela janela, outros achavam que estavam vendo um passarinho e tal, mas ele foi peneirando, e ele chegou à conclusão que haviam muitas similaridades e coincidências ou concordâncias nos relatos. Ortotenia significa movimentação em linha reta. Esse é o mapa que o Aimé Michel fez. Parece um mapa de estrada? Pois é ufovia, tá? Ovnivia fica feio, ufovia fica mais bonitinho. Ufovia. É a primeira aplicação de um método científico à análise dos OVNIs, né? Ele não parece um ET? Você consegue ver daí, Cássia? Eu sempre achei o Aimé um ET, né? Para mim foi um dos grandes baluartes do estudo ufológico, né? O que ele, nessas conversas que ele teve com pessoas de diferentes estados sociais e culturais do interior da França, tá? Ele foi aonde se relatavam e conversou com todo mundo. Quais eram? Todas as pessoas relatavam a mesma coisa. Silêncio dos voos, ninguém ouvia motor de nave. Luminosidade, todas as naves tinham luminosidade, maior ou menor, mas todos declaravam. Enorme velocidade, né? Imagina, gente, em 54, né, a velocidade é diferente da de hoje. E ainda hoje a gente vê as naves e nós sabemos que elas são muito velozes, né? Poder de manobra extraordinário. Então eles estão descendo e eles fazem simplesmente um ângulo fechado e vão embora como se nada fosse. Manobra que não pode ser feita por helicóptero, nem por jatos mais modernos, nem por avião de carreira, nem por satélite, nem por balão meteorológico.
um padrão lógico, e isso é baseado na onda ufológica que ele pesquisou de 54 do interior da França. Isto não é real para todas as ondas ufológicas. Isto é real para a pesquisa do Aimé Michel. Num suposto ponto central, sempre era avistado um objeto cilíndrico escuro, do qual saíam objetos menores luminosos. Isso aqui é verdade para a pesquisa do Aimé Michel. Isto aqui não é verdade nos avistamentos de ondas ufológicas que nós temos hoje relatos. Mas para este movimento dele era real, tá? O que é uma onda UFO? É um volume de manifestações grande num determinado espaço limitado por um período de tempo, que pode ser semanas, meses ou até dias, né? Então, num determinado local começa a aparecer UFO todo dia. Nós estamos tendo provavelmente uma onda ufológica em Córdoba, na Argentina, agora. Estão havendo muitos relatos e fotos que os amigos da Argentina têm mandado para a equipe UFO, eu sou membro da equipe UFO, que nós temos recebido do Guillermo, fotos da região de Córdoba, Capilla del Monte, onde é Erx, tem toda a lógica, né? Quando eu estive lá eu vi realmente várias naves, mas nesse momento os argentinos estão relatando muitas aparições. O segundo semestre de 2009, no Ceará, foi um horror. Né? Um movimento falando de chupacabra, de pessoas abduzidas e tal. O interior do Ceará foi muito visitado. Então, nós tivemos uma onda ufológica no Ceará em 2009. Existe uma forte tendência a se acreditar uma onda ufológica no interior de São Paulo no ano passado. Não sei se no primeiro ou no segundo semestre, francamente, eu não tenho casuística, mas existe. Mas nós tivemos ondas ufológicas muito importantes em julho de 47 no oeste dos Estados Unidos, em agosto de 52 no leste dos Estados Unidos, a de outubro de 54 na França e por toda a Europa, que foi a que motivou o Aimé Michel, em agosto de 57 em toda a América do Sul, notadamente Brasil e Argentina, em outubro de 67 na Inglaterra e novembro de 72 na África do Sul. Então são momentos em que uma série de objetos são fotografados na mesma região, num período de tempo determinado. Isto é uma onda ufológica, tá? Tem muita gente que acha que a onda ufológica é invasão de ET. Não é invasão de ET. O que eles estão fazendo nessas ondas a gente não sabe. Mas são ocorrências reais. E procurem na internet a onda ufológica do interior de São Paulo do ano passado, que vale a pena. Principalmente se vocês entrarem no site do portal UFO, da revista UFO, vocês vão ver relatos lá sobre essa onda ufológica. Aí o que o Aimé fez? Né? Ele pegou pontos em questão de avistamentos e ele começou a distribuir esses pontos no mapa. Da onde que a pessoa viu? Ah, em tal cidade. E a outra, em tal cidade. Ele pegou o mapa e começou a fazer pontos e ligar esses pontos em linhas retas. De novo, se eu tenho 2 pontos entre eles, eu vou ter sempre uma linha reta. Só que ele viu que essas aparições, elas tinham 3, 5 e 6 avistamentos por linha. 2 é normal, 3 é coincidência, mas 6 tem alguma coisa a mais nessa história. Outra coisa que ele fez é que se ele somasse, ele ligasse essas linhas, ele ia ter formações de estrelas. E para os relatos que ele tinha exatamente no centro destas formações de estrelas, ele tinha a aparição ou a descrição do objeto cilíndrico escuro, da onde saíam naves menores luminosas. Então ele falou, os discos voadores, ou os UFOs, se deslocam por linhas específicas. Ele não chamou de ufovia, né? Sou eu que gosto de chamar de ufovia, mas ele falou, existem rotas pré-determinadas para o deslocamento dessas naves. Eu não sei o que faz com que eles usem essas rotas, mas as naves não se deslocam aleatoriamente. Elas obedecem um plano de voo, elas obedecem uma rota na atmosfera terrestre. E ele não sabia por quê. Alguém tem ideia do que aconteceu com a Aimé Michel porque ele falou isso? Ele foi apedrejado, né? Criticado, é um louco, é um maluco, está inventando, isso é tudo mentira, né? Claro, né? Que ele não iam aceitar o que ele estava falando. Ele falou, não, gente, peraí, tem mais uma coisa. Eu percebi que dá para classificar as observações, né? A observação do tipo 1, eu tenho um objeto perto do solo. Tem gente que vê objeto perto do solo. O segundo tipo de observação é um objeto cilíndrico
que está vertical no céu, ele se movimenta vertical. Ou ele para ou ele anda entre pontos específicos. No terceiro tipo, o objeto está parado no céu e essa parada ocorre entre dois movimentos pendulares. E o último tipo é um objeto raro se movendo em velocidade constante no céu. Gente, em 54 nós não tínhamos satélites. Nós tínhamos balões meteorológicos. E ele fala, esse provavelmente é um balão meteorológico. Esse avistamento de uma velocidade constante, que não muda, não importa a cor, não importa a forma, provavelmente é um balão meteorológico. E hoje a gente sabe que realmente os avistamentos tipo 4 é de satélites e balões meteorológicos, mas os outros 3 tipos são objetos com manobras, são objetos com mudança de velocidade, objetos com mudança de cor, né? Continuou sendo apedrejado, não acreditavam nele. Aí, um matemático chamado Mebane, que não era pró-ufologia, ele falou, olha, é muito difícil em estudos atribuir alinhamentos de 5 ou 6 pontos. O acaso não pode prevalecer. Alinhamentos de 5 ou 6 pontos está além do acaso. Então, ainda que ele não acreditasse em vida extraterrestre, ele concorda que o Aimé Michel tinha descoberto alguma coisa. Mas o Aimé continuou sendo apedrejado e não estava nem aí. Ele publicou um livro em 54, Misteriosos Objetos Celestes. Infelizmente, esse livro está esgotado. É um livro maravilhoso que eu conversei com... como é que chamava aquele belga, professor, que deu palestra lá em Curitiba, aquele rapaz fatalista que o mundo vai acabar em 2012? Bom, ele escreveu o Código de Orion. Desculpa, realmente me fugiu. Patrick. E ele tem esse livro do Aimé, né? Diz que é um livro fantástico de se ler. Aí, o que o Aimé fala? Né? Ele provoca mais ainda. Ele falou, ali existe uma linha, que eu vou chamar de Bavik, porque ela vai da cidade de Bayonne a Vichy, que tem 6 avistamentos que ocorreram no dia 24 de setembro de 54, com a diferença de 2 horas entre o primeiro e o último relato. Então, esse ponto luminoso percorreu uma distância enorme, foi visto em 6 pontos diferentes por muitas pessoas, numa linha que ligava as cidades de Bayonne e Vichy. E foi chamada essa linha de linha Bavik. Foi a mais importante descoberta da ufologia da década de 50 e 60. Aí, um outro francês chamado Jacques Vallée, que é um cientista de computação, que inclusive foi um dos co-desenvolvedores do primeiro mapa de Marte para a NASA, é um gênio, né? É um gênio que acredite e desacredite em ufologia. Na época em que ele fez esse estudo, ele estava na fase do tem alguma coisa, mas eu não tenho bem certeza do que é essa coisa. Resolveu pegar as conclusões do patriota Michel, jogar num computador, fazer um sistema e ver o que dava. Então ele conseguiu reproduzir até linhas com 3 pontos, mas ele não conseguiu reproduzir nenhuma linha de 5 ou 6 pontos. Então ele vem a público e fala, a teoria do Aimé Michel pode ser real. Os avistamentos, realmente as naves podem estar percorrendo linhas pré-determinadas. O Jacques Vallée foi homenageado pelo Steven Spielberg naquele filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que acho que todo mundo assistiu, né? Pois é, aquela musiquinha fantástica. Lembra do personagem do François Truffaut? É em homenagem ao Vallée. O Vallée hoje não advoga só seres extraterrestres. Ele fala assim, existem seres multidimensionais vivendo ao nosso lado, que podem ser daqui ou podem não ser daqui, eu não sei, pode ser até o futuro da humanidade, vindo visitar o presente da humanidade, mas que existem forças além do nosso conhecimento, existem. Então, o Vallée é um dos grandes, hoje, cérebros mundiais respeitados que advogam a existência de algo além desta coisa que nós chamamos de vida física. Bom, os cálculos do Michel, analisados pelo Vallée, mostraram que a linha Bavik, ela saía da França, ela cruzava Espanha, Brasil, Argentina, Nova Zelândia e Nova Guiné. Ou seja, no dia 29, em setembro de 54, foram avistados objetos voadores. França, Espanha, Brasil, Argentina, Nova Zelândia e Nova Guiné, numa mesma linha. Então, a ortotenia não é regional, mas ela é global. Isso faz com que o conceito de uma aparição de uma nave cresça profundamente, porque há uma necessidade de você se correlacionar com outros países, com outros estados, para saber se no mesmo dia houve aparição ou não. Por que isso é difícil? Porque há uma campanha de desacreditação total, né?
tem um monte de imagens colocadas na internet, que nem o UFO de Jerusalém, que são imagens falsas para induzir você a desacreditar as verdadeiras. Né? Tem um monte de falso híbrido, falso extra, falso contatado na internet, é o que você mais encontra. São os falsos que passam por verdadeiros, né, Cássia? Os verdadeiros são verdadeiros, são os falsos que aparecem mais, isso que é o mais engraçado. Porque eles não têm nada para fazer, então eles estão se expondo, né? Eles querem ganhar seguidores. E aí é que é o perigo, a quem esses caras servem. Porque não é a confederação. Uma árvore conhece-se pelo seu fruto. Vá atrás do fruto da árvore, não creia na árvore. Veja quem é o fruto da árvore primeiro. Tomem cuidado. Tem muito demônio travestido de anjo na internet. Cuidado. Tá? Tomem cuidado. Bom, em 84, Gevaer, que é o ufólogo brasileiro que dá mais palestras lá fora, né? Ele é chamado muitas vezes por ano, é o diretor da revista UFO, é um amigo querido também. Ele fez um estudo que demonstrou que havia um corredor que ia do sul da Argentina, entrava no Brasil por Ponta Porã, se espalhando pelas laterais, saía em Fortaleza, entrando em Fátima, passando por Garambadal, Lourdes e Borrian, na Bélgica. Olha só que interessante, gente. Fátima e Lourdes. O que aconteceu em Fátima e Lourdes? Aparições de Nossa Senhora. Tem uma catedral em Garambadal, não tem? Que é conhecida pelos milagres que ocorrem lá? Bom, a gente não precisa falar do Brasil. O Brasil é um país místico desde a Atlântida, né? Nós temos um misticismo muito forte no Brasil. Então, o que é interessante? Esta linha que passa, que o Gevaer descobriu, onde aparições foram dadas na mesma onda ufológica nesse mundo inteiro, é uma área de aparições, curas e avistamentos. Começou a se correlacionar a aparição de naves, não apenas com avistamentos, mas com eventos paranormais. Existe alguma coisa nessa linha, as naves buscam alguma coisa ou trazem alguma coisa que interfere no campo dos que vivem na crosta terrestre. A maioria das linhas ortotênicas, mapeadas agora não apenas pelo Aimé, mas pelo Vallée, pelo Gevaer, por ufólogos do mundo inteiro, elas passam nas localizações de estradas, ferrovias, diques, represas, centrais elétricas, depósitos de águas e destacadas bases militares. Aí a gente tem que perguntar, porque a gente mora na Terra e não sabe bem quem são esses caras. Qual é o interesse dele em meios de locomoção, represas, bases militares? E a gente devia incluir aqui usinas nucleares. Qual é a intenção? É mapear? É restringir? É interferir? As naves que nós vemos são só naves confederadas? O governo oculto também tem naves. Os draconianos têm naves. Os intraterrenos têm naves. Então, eu sou contra a ufolatria. Não adianta achar que ET é anjo. São seres em evolução como nós. Tá? Nós temos que ter cuidado com isso. Eu não estou falando, vai ter uma invasão. Se houver invasão é do governo oculto e a confederação vai intervir. Porque não é karma deste planeta. A não ser que nós assim o queremos. Né? Mas eu acredito que a gente vai acordar a tempo ainda de evitar qualquer besteira. Mas existem estudos muito sérios de amigos nossos, palestrantes ufológicos, principalmente de um amigo que hoje está sendo perseguido pela CIA, no Hawkins, né? E ele tem provas de mísseis, ogivas nucleares desativadas nos Estados Unidos e no Canadá por naves interplanetárias, que nós dizemos serem da Federação, queremos acreditar que sejam. Nós temos provas em imagens do PETI, aliás, até fica o convite a vocês, no dia 18 de dezembro o PETI vai estar no IPPB do Wagner Borges, falando sobre imagens. O PETI é o grande pesquisador brasileiro da ufologia, né? Ele tem a imagem que ele capturou da NASA, daquele míssil que a NASA jogou dentro de uma cratera lunar para explodir uma bomba nuclear lá, né? Ele tem imagens muito interessantes da desativação, da explosão contida dessa bomba nuclear e depois da saída de uma nave de dentro dessa cratera. E nós sabemos que existem bases extraterrestres na Lua, bases de civilização confederada,
né? E que a gente não sabe esse míssil mandado pela NASA era para quê? Para prospecção, para estudo ou para destruir uma base que não interessa ao governo oculto a quem os Estados Unidos serve? Isso a gente não sabe, né? Mas existem coisas interessantes. Então, comecem a pesquisar o Marco Petit. Comecem a escutar, a ler, a ouvir o que o Marco Antônio Petit tem para dizer. Porque ele tem informações fotográficas, filmagens sobre a correlação dessas naves com o nosso planeta, tá? Bom, então assim, o que é o interessante? Será que as linhas de lei e as linhas ortotônicas são as mesmas? Será que essas ufovias coincidem com as linhas de lei? E se coincidem, por que coincidem? Bom, o legal da história é que coincidem. As linhas ortotênicas estão sobre linhas de lei. Isso já foi mapeado e estudado. É real. O que é muito legal, né? Então a gente já sabe que esse desenho e esse são muito similares, não são? Essa é o mapa ortotônico do A.M. Michel e esse é o mapa de linha de lei feito pelos cientistas. Tá? Então, os discos voadores se movimentam nas ufovias que acompanham as linhas de lei. Por quê? Existe uma teoria muito interessante. Vocês já pararam para pensar que gasolina o disco voador usa? Gasolina, Coca-Cola, água, minérios, né? Pois é. Vocês já ouviram, todo mundo aqui já ouviu falar do Nikola Tesla, né? Esse extraterrestre que esteve entre nós para trazer o desenvolvimento que não quiseram, porque era um desenvolvimento barato, autossustentável, não prejudicial ao planeta, né? Então, como? Pois é. Então, o que o Tesla descreveu? Ele descreveu a energia escalar. O que é energia escalar? É uma energia que tem magnitude, mas não tem direção, né? Por exemplo, o que tem direção é um vetor. Se eu empurrar a cadeira, eu estou fazendo uma força, não estou? É uma energia. Eu estou empurrando e a cadeira vai cair na direção que eu estou empurrando. Tá certo? Isso é uma energia vetorial. A energia escalar, professor, eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que foi isso que eu estudei. O professor é meu mestre amado. A energia escalar é uma força que não tem direção. Então, ela é de magnitude grande e ela é esférica. Ela se propaga para tudo quanto é lado. Essa energia escalar, ela resulta do encontro de duas ondas eletromagnéticas. Então, você gerou duas ondas eletromagnéticas, você tem a criação dessa energia forte chamada escalar. E as linhas de lei não é uma onda eletromagnética? Quando elas se encontram, o que elas produzem? Energia escalar. Agora, vocês imaginem, todos nós... Alguém aqui, levanta a mão, por favor, quem já viu uma nave. Legal. Levanta a mão, Margarete, você já viu nave? Não seja rebelde, menina. O que a gente vê na nave? Não? Às vezes você vê ela mais lentinha, ela some. Às vezes deixa rastro, às vezes não deixa rastro. Não é isso que a gente vê? Muito bem. Gente, vocês concordam que essa velocidade está além da barreira do som? Vocês concordam também que elas estão baixas? O que aconteceria com a atmosfera nesse deslocamento da nave? Bum! Qual é a diretriz primeira? Não interferência? Eles não podem alterar a atmosfera da Terra. Agora, é óbvio que o nosso campo vibracional é muito mais denso e a nossa atmosfera é pesada em relação à atmosfera do planeta dessa turma, que já não é mais poluidor do ar, não tem mais tanta forma pensamento negativa como a gente. Então, eles têm que ter alguma coisa para impulsioná-los, que eles possam quebrar a barreira do som sem dar perturbação na nossa atmosfera. Eles usam exatamente a energia escalar. Por isso que eles se movem nas ufovias, que estão por cima das linhas de lei. É preservação do nosso planeta. Por isso que elas são silenciosas. Eles usam as linhas, o encontro de linhas eletromagnéticas que propiciam a eclosão de uma energia e eles vão embora. Mas isso é o combustível deles? Não, isso não é o combustível. A gente pode chamar isso de gatilho, né, professor? Porque eles são movidos à energia fotônica. Né? Não sei todas as naves. O que eu sei é muito pouco, a gente sabe mais as informações que a Sheliana passa e de outros extraterrestres que passaram para outros contatados, que a gente pode ler aí por fora do mundo.
As naves são movidas por uma energia muito especial, né? Elas usam os cristais como banco de dados. Computador em nave não existe, é tudo cristal, né? A nave, eu estive numa nave que o piloto simplesmente encostava a mão no painel, que tinha a forma da mão dele, e a nave respondia aos pensamentos dele. Isso não dá nem para a gente imaginar, né? Com o computador a gente fica brigando, a gente fala para ele, funciona a coisa, e ele não funciona, né? Agora a nave deles funciona de uma forma muito melhor e responde a ondas mentais, porque tudo é onda. Nós vamos chegar num momento em que nós vamos compreender que nós somos onda. E por isso a gente pode volitar, não precisa se arrastar, não precisa andar, não precisa comer, porque é onda, nós somos energia. Quando nós chegarmos nesse ponto, não vai ter depredação mais nenhuma. O Tesla falava isso. É que a gente não ouviu o que ele falou, né? Então, as naves usam essas linhas de lei. As naves usam essas linhas de lei justamente para poderem se movimentar na atmosfera sem causar problemas. Quanto tempo ainda tem, por favor? 20, legal. Então, vamos falar agora da ressonância de Schumann, né? Que a gente falou que a partir dos anos 90 ela começou a aumentar, que agora ela está entre 11 e 13 Hz. Esse aumento da ressonância de Schumann, estou voltando para a grade energética planetária, tá? Para a gente entender por que agora os avistamentos estão ocorrendo de forma mais concentrada e não espaçada como era antigamente. Existe um desequilíbrio da natureza, não existe? Há quantos anos a gente não sabe o que é uma primavera de verdade? Esse ano nós estamos tendo uma primavera bárbara, né? Com friozinho, aquela neblina de tarde, tão romântica, né? Super legal. Eu estou adorando também. Estou apaixonada por essa primavera, que eu não me lembro nos últimos anos, porque senão eu vou revelar a minha idade, não é legal. Mas está tendo primavera. Primavera é consequência de 2 grandes terremotos, do Chile e do Japão. Não é? Antes do terremoto do Chile, nós não tínhamos primavera. Alguma coisa, parece que a Terra deu uma encaixada de novo. Nós estávamos meio desencaixados e parece que esses 2 últimos terremotos deram uma encaixada de novo no planeta. Está mais normal. Preparem-se para um verão pesado. Nós vamos ter um verão pesado, principalmente em termos de chuvas. Mas dos anos 90 para cá, não é só um desequilíbrio climático. A gente percebe também um afundamento moral da humanidade, não percebe? Muito bem. Quando é que o projeto HARP foi inaugurado, Margarete? Pois é. Projeto HARP, já ouviram falar do projeto HARP? Isso. Mas a teoria dele era boa. Eles usaram isso para coisa ruim. E não é só o HARP no Alasca, tem o pica-pau na Rússia, tem outro na China que eu não faço ideia do nome. Dos 3 que a gente... E tem no Brasil também. A Margarete tem uma palestra maravilhosa sobre isso, que ela vai dar na Casa do Consolador em março. Já estou marcando data, não tem como você mudar. Mas fala muito... E veja bem, gente, a partir do momento em que o HARP entra em frequência, que a ressonância Schumann acelera, qual era o normal? A ressonância de Schumann não é o campo, não é o biorritmo? Não é o marca-passo? O normal não seria nós acelerarmos junto? Mas nós desaceleramos, porque nós temos aparelhos que estão mandando ondas psicotrônicas que induzem a humanidade a um comportamento pequeno. Amoral, perda de referências. Qual de nós aqui está feliz com o desmatamento da Amazônia? Nenhum. Nenhum de nós. Belo Monte vai destruir uma área imensa, desnecessariamente. Nós saímos para a rua? Nós gritamos? Nós conseguimos 4 milhões de assinaturas na internet e não adiantou para nada. É normal esta apatia? É normal a apatia que nós temos à violência que está nos cercando? É normal a nossa apatia aos desmandos do governo, do atrás de governo que nós passamos no Brasil? Isso não é normal. Mas o que aconteceu da década de 90 para cá? Músicas de rebaixamento moral acentuado. A internet não globalizou a fortuna, a sapiência, a bondade. A internet globalizou a miséria, o rebaixamento moral e a violência. Isso é onda. Nós estamos vivendo num mar de ondas que querem nos manter gados numa boiada. Porque não interessa a quem comanda o planeta hoje o raciocínio. Se a ressonância Schumann acelerou, o natural é que nós tivéssemos acelerado juntos. Nós estamos piores, moralmente falando.
música, televisão, cinema, literatura, internet, sites de relacionamento, que são usados para ferir pessoas, que são usados para desmoralizar pessoas que têm moral ilibada. Porque não interessa ao governo oculto pessoas como a Cássia Faria, que trabalha para o bem. Como a Carmen Ballesteros, que trabalha para o bem. Como o professor Salvatore, como a Margarete. Não interessa. Essas pessoas fazem mal ao plano deles. Então eles vão usar os asseclas deles para destruí-los via sites de relacionamento, via internet e a mídia. Onda. Por isso que a Confederação começou a ter mais aparições nos últimos 3 anos. E a interferência da Confederação só pode ocorrer na massa crítica do nosso planeta, da nossa humanidade. Tá? Aumentar os conflitos, aumentar as doenças emocionais apareceram, né? Síndrome do pânico, depressão. Você não ouvia falar de câncer de estômago em criança, ouvia? Hoje você ouve. Aí você fala, a culpa é do McDonald's, só do McDonald's? É minimizar uma coisa grave, né? Você não ouvia falar em câncer de mama em meninas de 18, 19 anos. E hoje tem. Mas também não via falar em gravidez em meninas de 12 anos. E hoje tem. Então nós estamos voltando para uma época de Sodoma e Gomorra, não estamos? Então, mas nós podemos parar, tá? Porque nós, para o planeta Terra, vale tanto o Barack Obama, que foi engolido pelo governo oculto, barata, vale a Dilma, que é 1000 vezes melhor que o Lula, e oxalá Deus a proteja e abençoe, porque ela pode fazer alguma coisa efetiva para o Brasil. Valemos nós. Eles são com muito poder. Nós somos milhares com poder imenso sobre nós mesmos. E não fazemos nada, como o senhor está falando ali corretamente. Nós temos que fazer. Por quê? Nós já vamos ver. Agora entra a teoria dos ETs. Isso aqui é a ressonância de Schumann que vem acelerando. Esse quadro aqui o professor Salvatore adora mostrar, né, professor? Vocês estão vendo aqui, ó, de 96 para 2004, como ela acelerou. Ó. Muito bem. As nossas ondas cerebrais, elas estão intimamente movidas por ondas que estão por aí em volta, tá? E a ressonância de Schumann pode interferir nas nossas ondas cerebrais. Nós temos as ondas de beta, que são as ondas de vigília, que eu espero que todo mundo agora esteja em beta aqui, né? Se estiver em alfa, vai estar dormindo, vai ser uma coisa desagradável e tal. Agora, olha aqui a onda alfa, que é a onda do relaxamento e da reflexão. Refletir. De 9 a 14 Hz. A ressonância Schumann está em 13 Hz. Vejam bem, a humanidade neste momento deveria estar em alfa. Nós deveríamos estar em alfa a maior parte do tempo. A gente está em alfa? Não, a gente tem que pagar o empréstimo do banco, o cartão de crédito, tem que ter medo de não ser assaltado no farol, tem que cercar a nossa casa, o filho vai sair para balada, será que ele volta? Né? Ai, meu Deus, será que o ano que vem eu tenho emprego? Estou montando outra crise financeira para destruir a economia mundial, para gerar um governo único aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente está tão apavorado que a gente não consegue entrar em alfa de jeito nenhum. Né? Eu não digo nem meditar, porque meditar para o ocidental é complicado, mas você sair um pouquinho da onda alfa. Sabe aquele soninho, aquela sonolência que você antes fazia no sono? Gente, atualmente eu estou nesse estado. Eu começo, Pai Nosso, já estou no céu. Eu nem entro mais na onda alfa. Eu saio da beta para teta direto, entendeu? Porque a gente está exausto. A gente luta em todos os campos o tempo inteiro. Não é assim? Então, quando nós deveríamos estar na onda da reflexão, acompanhando o biorritmo planetário, nós estamos aqui, ó. Estamos saltando daqui para uma onda de sono profundo. Ou seja, nós não estamos crescendo. Nós não estamos atuando nas nossas próprias vidas. E a folha ao vento vai ao sabor do vento. E o vento deles é forte. Só que a gente tem que fazer opção. A opção é nossa. Nós somos donos das nossas vidas. Nós não podemos delegar aos outros a responsabilidade sobre as nossas vidas. Seja draconiano, governo oculto, que se dane. Ninguém manda em mim, a não ser eu. Desde que eu tome conta, que eu tome poder disso, que eu tome consciência disso. E nós não podemos esquecer que nós também temos um campo energético chamado aura.
que assim como existe em torno do planeta um monte de linha de força, nós temos um campo energético em torno de nós. Vocês lembram do Júpiter 2, dos perdidos no espaço? Eles não tinham aquele campo de força que nunca funcionava? Pois é exatamente a nossa aura. Se a gente está bem, está emocionalmente tranquilo, está zen, o nosso campo de força rechaça qualquer negócio. Você pode estar num trem do metrô às 6 horas da tarde na estação da Sé, que o pessoal pode estar tossindo na sua orelha que você não pega nada. Mas se você está preocupado, tenso, nervoso, triste, alguém espirra lá na Moca e você pega a gripe aqui em Santana. Campo vibratório, é campo de força. Quem alimenta esse campo de força? Euzinha. Ah, mas fulano de tal falou tal coisa. Fui eu que falei? Não. Então, se eu deixar aquela coisa entrar em mim, quem é a culpa? Euzinha. Todas as culpas são da Euzinha. Vocês podem falar que Euzinha é a Geni, porque ela é culpada por tudo. Só que Euzinha somos nós. Tá? Nós temos o fio de prata que conecta o nosso perispírito, o corpo astral, ao corpo físico, não temos? Nós temos milhares de fios de ouro que conectam a nossa aura à grade energética do planeta Terra. Então, nós estamos em perfeita relação, não harmônica, infelizmente, com o planeta no qual atualmente nós estamos vivendo, que não é a nossa primeira nem será a nossa última morada. Nós estamos passando pela Terra, que é uma escola para doentes emocionais, como a Sheliana fala, fantástica. A melhor da galáxia. Então, o planeta Terra e nós estamos em simbiose. Isso é o que nós somos. Tá? Então, você chega para um extraterrestre, como eu cheguei arrogantemente para a Sheliana e falei, olha, eu sempre adorei esse negócio de ET, hein? Eu quero trabalhar no salvamento do planeta Terra. Ela falou, cure-se. Eu falei, não, mas de saúde eu estou bem. Você não tem noção, eu estou acima do peso, mas é uma consequência, porque eu gosto de comer. Mas eu estou muito bem de saúde. Ela falou, cure-se, unidade. Porque ela me chama de unidade, a Margarete é a unidade som, que ela também canaliza a Sheliana, eu sou só a unidade. As outras unidades têm nome e sobrenome, eu não tenho sobrenome. O primeiro filho é sempre o prejudicado, né? E ela falou, cure-se. Eu falei, não, mas você não entendeu, Sheliana, eu estou bem mesmo, de verdade. Emocionalmente eu estou bem, fisicamente eu estou bem. Ela falou, vou repetir. Você quer curar o seu planeta? Cure-se. Porque enquanto houver em você sentimentos e emoções ruins, você é um agente de doença planetária. Percebe o conceito que um extraterrestre tem de grade energética planetária? Então, você quer ser útil ao seu planeta? Tira do seu coração a mágoa, vença o medo. Nós somos escravos do medo e esta encarnação de todos nós, mormente de todos nós, é para vencer o medo. Porque nós não vamos dar o salto quântico enquanto nós somos reféns do medo. Onde há medo não há fé. Fé é conexão. Né? Então, nós todos queremos contar. Eu aposto que se aparecesse um extraterrestre aqui agora, alguns iam desmaiar, outros iam ficar em catatonia, paralisados, outros iam correr e alguém ia tirar uma cadeira. Porque é o normal do ser humano. O ser humano é assim. Né? Por isso, honestamente, você acha que algum extraterrestre tem apetite de contato tridimensional conosco? Eu acho que ia ser difícil, gente. Porque o Petit estava dando palestra lá em Curitiba, a primeira vez que eu fui, foi na Rosa Cruz. Aí colocaram um americano lá para falar do projeto HARP. Gente, jogaram até sapato nele, lembra, professor? Mas acabaram com o cara. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou falar de espiritualidade para o ufólogo. Eu não vou nem falar, eu vou ter uma câimbra e vou embora antes de falar. No último dia, estou lá eu sentada lá em cima, na Rosa Cruz, porque eu sou de fundão, né? E o Petit está falando no palco e eu começo a ver Grey no palco. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou no meio do governo oculto. Olha só os inimigos públicos número 1 de todo ufólogo, lá no palco com o Petit. Aí sobe um. Eu já falei, Jesus, na tua mão eu entrego meu espírito, porque o corpo já foi. Aí ele fica bem aqui e eu poucas vezes na minha vida senti a onda de amor que eu senti desse Grey, que era o Zilok. Foi quando eu voltei a me lembrar do que estava apagado lá pelas hipnoses dele. E ele falou, saudações, amiguinha. A partir desse dia eu comecei a mudar os meus conceitos, porque eu estava em conceitos muito errados a respeito de raças extraterrestres. Eu lembrei da alegria e da amizade que a gente tinha quando eu era pequena e que podia conviver com esses seres de uma forma mais livre, menos mental, mais emocional. Né? Então, nós somos todos apenas um.
Nós somos reflexos individualizados da mesma fonte criadora. Então não tem porquê sentimentos não fraternos. Não tem porquê não compreender. Existem espíritos que preferem o lado errado da força? Um dia eles vão preferir o lado certo, porque a gente também já preferiu o lado errado da força. Hoje a gente evita, afasta do nosso caminho e caminha em frente. Mas nós só seremos capazes de ter contato com extraterrestres da Confederação quando nós compreendermos que nós somos reflexos da mesma energia. Até lá, a gente vai estar contaminando a grade energética do planeta, que é a nossa casa. E se a gente aprender isso e começar a trabalhar intimamente, corrigindo as próprias dores, nós vamos estar salvando o planeta Terra e o contato vai estar muito mais fácil de ocorrer. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Bom, nós temos 10 minutos, se alguém quer perguntar alguma coisa. Calma. Bom, a Casa do Consolador está fundada há quase 20 anos, né? Eu queria fazer um grupo de estudos, porque eu não tenho religião, eu sou adogmático, eu sou universalista. Tenho em Jesus o meu mestre e referência, mas tem tantos seres maravilhosos passaram pela Terra, né? Você não pode fechar a porta. Então a gente fundou a Casa do Consolador há 20 anos atrás, quase. Nós temos lá uma miscelânea, nós temos reiki extraterrestre, corrente médica do espaço, umbanda, xamanismo, desobsessão, escola de médiuns. A Margarete faz musicoterapia lá, é excelente. Né? E assim, nós temos um trabalho, a nossa meta lá é assim, descubra a si próprio. Essa é a meta. Você entender que você nasceu para ser feliz, essa é a herança, né? Que nós temos, que a gente pode chegar nela a hora que quiser. A cura depende da fé, a cura depende da sua predisposição a ser curado. E para nós, o animal, o homem e a planta têm exatamente a mesma significação para Deus. Então, lá, planta, animal e homem é atendido todos os trabalhos, não tem restrição. Claro, nunca vi uma planta passando na Umbanda, mas cachorro passa. Quando a dona leva o cachorro, o gato que está intranquilo para passar. E nós temos um trabalho social importante, nós distribuímos cerca de 4 toneladas por mês de mantimento para pessoas carentes e cerca de 1 tonelada para animais, de protetoras que nós confiamos, que cuidam de animaizinhos de rua. A gente ajuda a recolher, a trabalhar com eles em veterinário e tudo. Vocês que frequentam a Casa do Consolador sabem disso, né? O Demétrio que está lá, o seu nome me perdoe, eu sou péssima para guardanapo. O Helder, o nosso amigo aqui também, que são pessoas lá da Casa do Consolador. Agora, semana que vem, nós vamos ter a primeira semana espírita. Depois de 20 anos vai ter uma semana espírita na casa. Você já passou lá, por e-mail. Obrigada. Então, a Casa do Consolador é isso. É uma casa que não tem nenhum tipo de preconceito e nenhum tipo de julgamento. Só quer ser útil. Fala. Como é seu nome? O Leandro está perguntando se é verdade se no final da Segunda Guerra Mundial os alemães nazistas eram aliados do governo oculto. Eles tinham contato com reptilianos chamados draconianos, porque nem todo corintiano é gente ruim. Tem muito corintiano que é maravilhoso. Eu sou palmeirense, reconheço isso. Hoje do Corinthians ser campeão em cima do Palmeiras, porque eu prefiro um São Paulo campeão do que Rio. Enfim... Mas é verdade, eles tinham contato, inclusive eles conseguiram construir uma nave, só que eles não conseguiram a energia escalar para pôr a nave no céu. Tá? Mas é verdade, o professor Salvatore tem uma palestra maravilhosa sobre isso. Quem mais tinha levantado a mão? Oi, desculpe, aquele senhor, pois não? O nome do senhor? Seu Anésio. Ele quer saber se alguém aqui já teve contato dentro de uma nave. Olha... Se a pessoa teve permissão de ver tudo na nave ou só o que eles queriam mostrar. Eu posso falar por mim. Eu só vi o que eles queriam mostrar. O senhor também. Não, porque ele está perguntando se você pode fazer movimento brusco dentro da nave. Como o campo de gravidade lá é muito sutil e a maior parte das abduções ocorre em espírito e não em corpo físico, a movimentação é muito etérea, muito leve. Parece a Margarete cantando. É tudo muito tranquilo. O senhor não consegue. Não consegue. É o que ele fala, que ele tentou dar um soco e ele não conseguiu porque a velocidade da mão dele foi reduzida a zero. A Cássia vai falar sobre isso hoje no encerramento, no trabalho que ela fez com o Chico Penteado. É verdade, o senhor viu a verdade sim. Quem mais levantou a mão? Desculpe, tem uma senhora que levantou aqui primeiro. O senhor?
A Sheliana? Ah, o Astar. Olha, existe o comando Astar. É o comando Astar, não é um ser, é um comando, tá? Faz parte da confederação, pois não. Isso. Não as linhas de lei. Desculpa, qual é o seu nome? A Elizabeth quer acelerar as coisas na vida dela e gostou da explicação sobre as linhas de lei, mas você entendeu o que eu disse, que as linhas estão sofrendo interferência. Elas não sofrem. Não, as linhas de lei continuam o campo eletromagnético normal delas na superfície terrestre. O que mudou foi o campo de ressonância de Schumann, que está acelerando. Não, são diferentes níveis dessa malha energética. A ressonância de Schumann está na ionosfera, a linha de lei está aqui na superfície, as telúricas estão por baixo. Você vai utilizar o seu campo mental. Se você quer acelerar alguma coisa, você vai acelerar o seu campo mental. Você pode fazer, mas elas não são para propósitos individuais. Elas são para manutenção de harmonia, de vida. Não só para propósitos individuais, entendeu? Elas não servem para propósitos individuais. Agora, assim, você quer... É a harmonia. Você quer um objetivo físico. Você vou construir uma casa, vou alugar uma casa, em qual lugar que vai ser? Aí você pode mapear, com certeza, e conseguir. Pois não. Que legal. Então, ela está falando que ela tem uma fita daquela mensagem famosa do Astar gravada e que tem pessoas que não podem ouvir tocar música e tem outras que têm duração diferente, dependendo do nível de mensagem que a pessoa precisa. Alguém mais quer perguntar? Porque acho que nem acabou o tempo. Mas não tem necessidade deles criarem vácuo, né? O ar não é impeditivo para a movimentação deles. O ar não é impeditivo. O ar, apesar da nossa atmosfera ser mais pesada, ela não chega, o atrito que ela provoca não chega a ser um impeditivo para o deslocamento deles. E se eles fizerem o vácuo, eles vão fazer exatamente a explosão atmosférica que altera a nossa vida aqui. Por isso que eles não fazem. Gente, desculpa, tem mais uma pergunta só? Eu estou à disposição depois para responder. Pois não. Isso, ela está perguntando sobre o projeto das ondas psicotrônicas, né? As ondas psicotrônicas estão sendo propagadas pelo projeto HARP, pelo Pica-Pau, pelo chinês, e a Margarete falou que tem aqui no Brasil também, é para manutenção de comportamentos viciosos. É como se fosse, sabe aqueles reflexo condicionado? Você ensina o rato para ele pegar comida. Eles selecionam onde eles querem, porque eles jogam para a camada, né, ionosfera, e eles dirigem exatamente para onde eles querem. Tá? Então, você não condiciona o rato que ele tem que apertar um botão para pegar comida? Nós temos reflexos condicionados por essas emissões psicotrônicas, que são mensagens subliminares, que vêm em músicas. É impressionante o que tem nas músicas que a gente ouve mensagem subliminar para induzir determinado comportamento. Tá? Isso é real e está acontecendo. Nós estamos sendo vítimas de um bombardeamento eletrônico. HARP, H-A-A-R-P. E o Pica-Pau. Gente,